Bom dia, meus queridos do sexto. A gente vê aí unidade 8, a gente vai entrar numa novo capítulo, tá? A unidade 8 tá falando sobre volume e capacidade. E aí, deixa eu ver aqui, é dividido em uma parte. Esse capítulo, ele é dividido em cinco partes pequenininhas, tá? Em subpartes. Então, vê só. O que vem a ser volume? Volume é um espaço ocupado, tá? A gente, na definição do livro, tem aqui, volume é um espaço ocupado. Aí pode ser ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás, tá? Por um sólido, porque eu posso colocar um determinado... É porque vocês não tem como ver, mas dentro dessa caixa tá esse tripézinho assim, que tá gravando aí a nossa aula. Mas volume é um espaço ocupado e pode ser ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás, tá? A gente passando essa parte aí, a gente vai ter uns exemplos aí de volume, tá? A unidade de volume... Não, na verdade essa parte da unidade eu vou falar depois. Então, vê só. A gente tem duas figuras, na verdade, para ser bem exato aí, a gente vai ter duas figuras onde a gente pode calcular, é o que apresenta mais num comum mesmo, é volume de um cubo, tá? Um cubo, imagina aí que a gente tem um cubo feito um dado, um exemplo mais prático é um dado, onde a característica principal são os lados iguais, tá? E a gente tem um paralelepípedo. Eu vou seguir aí o que está escrito aí. Paralelepípedo. Imagina aí um paralelepípedo como sendo uma caixa de sapato. Nada mais... E aí imagina como uma caixinha de sapato. Deixa eu só... Certo, meus queridos? E aí, isso aqui é um cubo. Imagina o cubo como sendo um dado. E uma caixinha de sapato é o paralelepípedo. Para a gente calcular o volume de um cubo, a principal característica de um cubo é que as arestas, ou seja, as linhas, né? Eu vou colocar aqui, ó, as arestas como sendo as linhas em preto aqui, ó, são iguais, tá? Os lados desse cubo são iguais, é uma característica principal. E aí, quando a gente tá, vamos supor, um exemplo aqui, que eu tenho um cubo de 2 centímetros, e aí a gente vai calcular o volume desse cubo. E eu tenho um paralelepípedo, uma caixinha de sapato aí, onde a gente vai precisar de algumas medidas, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês, aqui é o comprimento, largura, eu vou colocar isso aqui como sendo a largura, né? Isso é aqui, largura. E esse lado aqui eu vou colocar altura, tá? Tudo que vai de cima para baixo, ou seja, daqui até esse ponto aqui, eu chamei de altura. Essa lateral aqui, pequenininha assim, essa aresta é a largura, tá? E aí, para a gente calcular o volume de um cubo, basta a gente fazer a mesma ideia do paralelepípedo, ou seja, a gente vai pegar o comprimento, largura e altura de um cubo, ou seja, o volume desse cubo aqui seria 2 vezes 2 vezes 2. Deixa eu só... A gente não tem... não tem outro exemplo no livro, só tem um com aresta 1, mas aí eu vou fazer... Mas seria isso mesmo, Vou deixar esses 2 centímetros aí mesmo. Então, para a gente calcular o volume disso aqui, seria 2 centímetros. E a gente vai multiplicar por 2 centímetros. E a gente vai multiplicar por 2 centímetros, tá? E aí, observa que o volume desse cubo, esse VC aqui é o volume do cubo. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, né? 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8 centímetros. E aí, meus queridos, já para eu entrar aqui nessa parte, ó, é cúbicos, tá? É um 3 que a gente vai utilizar ali agora.
tá? Eu tenho 3 medidas de centímetros aqui, então centímetros cúbicos. Se eu fosse calcular aqui o volume desse paralelepípedo, a gente vai fazer o comprimento. Deixa eu só chamar isso aqui de Czinho, aqui do L e aqui do Azinho. É só a gente pegar essas medidas aí, tanto faz a ordem, tá? Vou colocar assim, ó. Pronto. Comprimento, altura e largura. E aí o volume desse paralelepípedo vamos supor que eu tenho aqui valendo 5 metros, esse aqui valendo 2 metros e esse aqui valendo 3 metros. É que a gente calcula o volume dessa figura aqui. Seria 5 metros, aí a gente vai multiplicar por 2 metros, tá? A ordem aqui, meus queridos, eu não sei nem se eu tô pegando já estou pegando diferente, né? Mas aí eu vou explicar que a ordem não vai importar, beleza? Como é multiplicação, 3 vezes 2 vezes 5 dá a mesma coisa que 5 vezes 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 2 vezes 5 vezes 3, que é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5. A ordem aqui dessa multiplicação não importa, tá? Então o volume desse paralelepípedo seria 5 vezes 2 vai dar 10, 10 vezes 3 vai dar 30. E aqui seria 30 metros cúbicos. O importante aqui são duas coisas, tá? Uma que as unidades tem que estar no mesmo, tá? Aqui, ó, tudo metro, aqui tudo centímetro. E aí a segunda coisa importante é que a gente utiliza esse cúbico aqui, tá? E aí a gente chega nas unidades de volume cúbico, beleza? E aí na página 295, aqui na página 295. E aí a gente chega nessas transformações. Uma coisa que é importante como eu falei já de início aqui, a gente sempre vai ter algo cúbico, meus queridos, beleza? Olha aí, ó, o que estava faltando, que eu vou acrescentar aqui, ó. Cúbicos, tá? De azul. E aí, coisa que a gente já sabe, né? Uma transformação vindo da esquerda para a direita, a gente multiplica, porém dessa vez é por 1000. E uma transformação que vai da direita para a esquerda, a gente divide por 1000. Ok? E aí, para quem perguntar, poxa, professor, por 1000, vou fazer multiplicações e divisões por 1000? Calma, meu querido, que segue a mesma dança do que a gente fez quando a gente está fazendo medida de comprimento e medida de superfície, tá? A vírgula ela vai correr tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? Então, vê só, para a gente só não ficar só na teoria, a primeira questão aí, ó, tá pedindo para a gente transforma em metros cúbicos, tá? Então, vê só, na letra a gente tem essa medida de 840 decímetro cúbico. Essa questão aqui está pedindo para a gente fazer tudo em metros cúbicos, para transformar para metros cúbicos. Na letra B, a gente tem essa medida aqui. Deixa eu ver quantos zeros são. Aqui é o 500. E aí, 1, 2, 3 milímetros cúbicos. E aí na letra C, a gente tem 1000 dm cúbico. Pronto, vamos fazer essas daqui, meus queridos, para servir de exemplos. Para o restante. Então, pessoal, meus queridos, a gente tem aqui, ó, 840 decímetro cúbico. Deixa eu colocar aqui o decímetro cúbico aqui, ó. E a gente vai transformar todas essas medidas de letra A, B e C para metros cúbicos, tá? Para chegar aqui, em todas elas. Então, pessoal, como é uma transformação vinda da direita para a esquerda, a gente vai fazer uma única divisão por 1000, tá? Então, para quem tiver a fim de fazer isso aqui, na verdade o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Ok, meus queridos, o que a gente vai fazer é justamente isso aqui. Porém, trabalhoso é. É um pouco trabalhoso. Mas a gente sabe deslocar a vírgula. A gente sabe deslocar a vírgula. Então, esse valor aqui, ó, de 840, deixa eu só apagar aqui, porque eu não vou fazer essa divisão, tá?
A gente sabe que esse valor de 840, a vírgula ela está aqui no final, ó. Ela está aqui no final, porque está em decímetros cúbicos, tá? E ela está aqui no finalzinho. Eu tenho que deslocar a vírgula 3 casas decimais, porque eu vou fazer uma divisão por 1000, ó. 3 casas decimais, ou seja, a potência de 10, tá? 10 a terceira, ou seja, 3 casas decimais, e ela vai se deslocar da direita para a esquerda, porque é justamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Então, ela tem que deslocar 3 casas decimais. Então aqui, ó, aqui é uma casa decimal, apaga. Aqui é a segunda casa decimal, apaga. E aqui ela fica com a terceira casa decimal. Acrescenta-se o zero aqui, ó, para ficar bonitinho. E aí a gente encontra metros cúbicos, meus queridos. Só essa besteirinha. Ou seja, a gente fez aí a nossa divisão. O valor que a gente tem aqui, ó, em milímetros cúbicos. Aqui agora é importante. Dá uma olhada aqui. Deixa eu fazer... Não, vou fazer de preto mesmo. 14500. E aí, 3 zeros. Vou colocar distante. Pronto, esse valor. Minha vírgula ainda está aqui, meus queridos. A gente sabe que ela está aqui. Quantos pulos ela vai ter que dar para a esquerda, na verdade? Vê só. Vamos apagar aqui. Letra B, a gente tem essa medida de milímetros cúbicos, tá? Se a gente fizer uma divisão por 1000, a gente vai transformar para centímetros cúbicos. Ou seja, a vírgula vai ter que pular 3 casas decimais para a esquerda, tá? Então, vê. Seriam essas 3 aqui, ó. Se eu apagar aqui, ó. 1, 2, 3, seriam as 3 aqui. E colocaria centímetros cúbicos, meus queridos. Mas aí a gente tem que fazer outra divisão, que é justamente em decímetro. Ou seja, a vírgula ela vai pular mais 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3. Então aqui a gente já não tem centímetros, mas sim decímetros cúbicos. Gostou ali, ó, passei só o tracinho, ó. Decímetros cúbicos, tá? Mas não é essa a resposta, porque a gente tem que transformar para metro cúbico. E aí, ó, agora é importante, ó, observar isso aqui. Que ela vai ter que pular 3 casas, mais 3 casas decimais para a esquerda. Só que aqui eu tenho 2. Ou seja, já vou ter que completar com 0. Beleza, meus queridos? Olha para cá e não pisca o olho. Se eu apagar entre o 4 e o 5, eu faço um pulo. Se eu apagar entre o 1 e o 4, eu dou um segundo pulo, tá? Eu já vai começar a completar com 0, ó. E só que ela tem que pular outra, então a gente apaga ela aqui, ela vem para frente do 0 e a gente pode acrescentar outro 0 ali, tá? E tudo isso aqui já está em metros cúbicos, meus queridos. Beleza? Esses zeros que vem aqui, não importa se eu for tirar até aqui, ó. Então a resposta seria isso aqui, ó. Ok? Então, só a gente ir ajustando aqui. Eu posso apagar esses zeros aqui. Esses 5 zeros não vão influenciar em nada. Porém, o 5 aqui tem que ficar e a gente já está na unidade de metros cúbicos. Beleza, meus queridos? Se liga aqui que eu completei com 0 porque é necessário. E aí, deixa eu só ver aqui na letra C, a gente tem 1000 decímetro cúbico. Então, deixa eu só apagar aqui, ó. Isso aqui foi da letra B. A gente tem 1000 decímetros cúbicos. A gente tem que fazer, temos que fazer uma divisão por 1000. Então, a vírgula que está aqui no final, ela vai ter que pular 3 casas decimais, que é justamente cada zero é um pulo. Então, pessoal, 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3. Tá? Só vou apagar aqui esses pulinhos aqui, ó. Apagou aqui. E aí, qual a unidade que a gente tem agora? Metros cúbicos, ou seja, os 3 zeros aqui não interferem em nada. E essa resposta aqui é 1 metro cúbico, ou seja, 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetro cúbico, tá certo, meus queridos? E aí eu fiz a primeira questão como exemplo. Então, percebam que a gente começou com volume. O volume é um espaço que está ocupado por um determinado sólido. Por exemplo, eu posso colocar essa borracha dentro de uma caixa. E aí a gente tem ideia de volume como isso. Eu posso ainda ter ideia de espaço ocupado como uma canequinha dessa aqui. Uma canequinha dessa aqui que está ocupada com uma certa quantidade de água até aqui. O volume não está cheio, tá?
Eu posso ter volume como sendo um gás que está ocupando na verdade. Eu posso encher um balão e quando eu encho esse balão, o balão ele infla assim e aí é o volume crescendo, tá? Beleza, meus queridos? E aí eu dei dois exemplos de curva de paralelepípedo de volume, tá? É só pegar as medidas e multiplicar 3 vezes, comprimento no cubo, paralelepípedo de cubo. A gente viu unidade que é justamente praticamente quase as mesmas de superfície de comprimento, com pequeno e grande detalhe que aqui é tudo cúbicos, beleza, meus queridos? Vou parar por aqui, fiz a questão 1 da página 295, beleza? Qualquer dúvida que o pessoal tiver, vocês podem perguntar.